voltar ali a transmissão, por favor, Álvaro. Então, jurado, você tomando aqui a sessão de julgamento, conforme já anunciado, a Defensoria Pública tem prazo total à disposição de 1h30. Doutor Weasley, se o prazo inicia agora, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado, Excelência. É sempre uma satisfação em atuar sob a presidência de Vossa Excelência. Recebo meus cumprimentos, né? Desculpa. Recebo, então, meus cumprimentos, meu único júri desta quinzena, mas nos encontramos nas audiências. Então é sempre uma satisfação em trabalhar com o doutor. Não me canso de dizer, é um juiz extremamente competente, um juiz muito célere, um juiz que trabalha muito, né? Nunca me esqueço que em alguns anos peguei uma decisão de Vossa Excelência datada do Natal. Estava eu lá no Projúdi e vi que o senhor assinou uma decisão no Natal. Isso me marcou muito. Então, receba meus cumprimentos. Da mesma forma, cumprimento o Dr. Lucas, promotor extremamente competente, aguerrido, educado. Quando eu sei que o júri é com Vossa Excelência, eu fico tranquilo, porque sei que é um júri cortês, educado, né? O nosso embate é no campo das ideias e não no campo pessoal. Receba, então, meus cumprimentos. Obrigado. Da mesma forma, ao Álvaro e o Arthur, né? Servidores extremamente competentes, é uma satisfação em trabalhar com os senhores. Saiba que toda esta organização e todo este trabalho só é possível pelo comprometimento. Receba, então, os meus cumprimentos, sempre muito solícito às necessidades da Defensoria Pública. Da mesma forma, a Polícia Militar do Estado do Paraná, receba meus cumprimentos. Quero cumprimentar a sociedade que aqui se faz presente. Quero falar inicialmente com os familiares do Leandro, né? Se eu falar que eu sei a dor que é sentar ali e ouvir tudo que se fala, eu estaria mentindo. Eu não sei qual é essa dor. Eu não sou pai, eu não sou mãe, mas imagino que é muito dolorido sentar aí e ter que ouvir fatos graves, né? Aqui é o tribunal das lágrimas. Um se foi e outro se vai. Então, receba os cumprimentos da Defensoria Pública. Saiba que o ente querido de vocês terá uma defesa comprometida com o processo. A mesma defesa que eu daria para os meus entes queridos, para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, é a mesma defesa que eu dou a ele. Cumprimento também os familiares do seu Nivaldo, da dona Vivane também. Para a senhora também é um momento muito, muito difícil pelo sofrimento que se passou. É uma vida que se foi, é uma vida que se vai. Falarei alguns fatos aqui que talvez a senhora não goste, mas não é nada pessoal. É tudo aquilo que o processo demonstra. Mas receba também meus cumprimentos. Hoje a senhora encerra o seu período de luto, né? Porque hoje nós teremos uma decisão final acerca desse fato. Então, com meu carinho, com meu respeito, o luto da senhora hoje se encerra. Quero cumprimentar, né, os estudantes, todos formados, né, são da EMAP, é isso, né? Então, no meu tempo de graduação, eu nunca pretendi ser juiz, mas o dia que os senhores e as senhoras se tornarem juízes, que lembrem que os juízes e as juízas são o nosso porto seguro. Se nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, nós precisamos de alguém imparcial, de alguém que não tenha lado da acusação, que não tenha lado da defesa, alguém comprometido com a análise da prova. E os senhores viram como que um discurso acusatório ele pode ser muito bem formulado deixando as provas dos autos de fora. Porque aqui o que se teve foi um discurso extra-autos, mas não um discurso calcado na prova. E Vossas Excelências, como expressão e instrumento do regime democrático, tem que se atentar a isso. Receba, então, os cumprimentos da Defensoria Pública. A você, Leandro, nós nos conhecemos hoje, né? Seu processo estava com o meu tabelar. O que eu te digo é que a minha defesa é uma defesa pautada em prova, as pessoas passam, os processos passam, mas a minha consciência não passa. Então, a defesa que eu dou para o senhor é a defesa que eu daria que me dessem. E é uma defesa, então, calcada na prova dos autos. E pela prova dos autos, este processo é complicado. Há alguns
fatos que não foram esclarecidos e que o senhor não nos esclareceu. Mas o meu compromisso é apresentar a prova dos autos ao Conselho de Sentença para que o Conselho de Sentença decida. Quero cumprimentar você, Daiane, minha estagiária, que me dá todo o suporte. Obrigado por tudo que você faz à Defensoria Pública. E, por fim, eu quero cumprimentar os senhores e as senhoras juradas, o nosso quarto júri, né? Esse é meu primeiro júri deste mês, mas o primeiro júri de agosto foi feito por um colega da Defensoria Pública, o David, mas vejo aqui, acho que ninguém trabalhou no primeiro júri, né? Deste Conselho de Sentença, ninguém trabalhou no primeiro júri. Então, eu quero cumprimentar os senhores e senhoras, eu quero agradecer o comparecimento de cada um, porque eu sempre digo, o juiz e o promotor têm que vir, mas o jurado não, né? O jurado vem contribuir com o nosso trabalho. Quero cumprimentá-los, quero agradecê-los. E eu tenho um pedido muito simples. O meu pedido é muito simples. O meu pedido é que os senhores e as senhoras me ouçam. A decisão ela não compete a mim, a decisão ela compete aos senhores e às senhoras. Os processos passam, as pessoas passam, mas a nossa consciência não passa. Estou diariamente aqui fazendo defesas. Às vezes estou pela mulher vítima de feminicídio, às vezes estou pelo acusado. Estando pela vítima ou estando pelo acusado, o compromisso da Defensoria Pública é sempre com a prova do processo. São fatos graves, não são fatos de importância menor, são fatos muito graves. Mas o sentido de uma história, ela depende do ponto a partir do qual ela é contada. E eu quero contar essa história do processo pela compreensão da Defensoria Pública. Este é um processo triste. Mas quando este processo veio para a gente, estudando este processo, algumas coisas me chamaram a atenção. E essas coisas, elas não foram esclarecidas. E o que eu queria mostrar aos senhores e senhoras é, primeira coisa, nós temos o Nivaldo, uma vítima com 65 anos, nós temos um acusado com 21 anos. Um acusado que, à época, que em 2019, ele era primário. Ele não ostentava uma única passagem. E onde está isso? As páginas 32. Se os senhores e as senhoras pegarem as páginas 32, o Leandro aqui, ele não tinha anotação nenhuma. E isso me chamou a atenção. E como os fatos se deram? O dia 30 de junho de 2019 era um domingo. Diz a irmã do Nivaldo, a dona Vivane, que no sábado, o Nivaldo teria ido a uma festa da igreja. Ele foi nessa festa e aí ele não retorna. Ele sai no sábado. No domingo ele é encontrado golpeado, ele é levado ao hospital. A dona Vivane não sabia onde ele estava e registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento. Então, olha só, o Nivaldo, ele vai para uma festa no sábado e no domingo de manhã acontecem os fatos. Neste primeiro momento, estudando os autos, me veio à cabeça que nós estaríamos diante de um latrocínio. Porque ele vai para a festa e o Leandro aqui dá os golpes. Então, a ideia inicial de todos era latrocínio. Todo mundo sabe o que é latrocínio? Latrocínio é a subtração e, na sequência, uma lesão ou uma morte. E me ficou isso na cabeça, é um latrocínio. Mas estudando melhor os autos, chegamos à conclusão que não é latrocínio. E por que não é latrocínio? Porque nós podemos ver no dia a dia, toda vez que tem um roubo, o que o ladrão faz? O ladrão corre. Reparem. O ladrão corre. E se o ladrão ele é interceptado ou por populares ou pela polícia. Alguém já viu um roubo mal sucedido que o ladrão fica voluntariamente? Eu nunca vi.
os roubos que eu vejo no dia a dia, nos processos e nas notícias, o cara vai roubar, e aí se o roubo é bem sucedido, ele corre, a gente nunca acha, ou o cara vai roubar, consegue a subtração, mas na sequência ele é detido por populares que impedem, seguram e geralmente dão uma surra, ou ele é detido pela polícia. E esse caso me chamou a atenção, porque ele não é detido por populares e ele não foi detido pela polícia. Tudo bem, ok, temos esse primeiro ponto. Segundo ponto, ele é preso em flagrante. E quando ele é preso em flagrante, não é encontrado nenhum pertence do Nivaldo com ele. Ele é preso em flagrante, ele é levado para o SEAC Sul, ele é levado para o SEAC Sul, e com ele não foi encontrado nada. Não foi roubado nada do Nivaldo. Não levaram nada do Nivaldo. Isso já afasta a ideia do quê? De roubo. Não é um roubo. Não é um roubo. Porque ele ficou. Ele não foi detido, ele fica. E na sequência a polícia vem, 2 policiais militares vêm, levam ele para lavrar o flagrante e não é encontrado nada do Nivaldo com ele. Outra questão que eu quero levantar para os senhores, que me chamou também a atenção. A forma de agir. A forma de agir. A forma de agir. Não foi faca, não foi tiro, foram golpes. Foram chutes e socos. Chutes e socos, pelo nosso dia a dia aqui, demonstra uma certa proximidade. É aquilo que nós falamos de fatos pessoais, fatos emotivos. Porque no soco e no chute, você tem contato com o outro. Você tem contato com o outro. E quando, geralmente, as emoções elas são descarregadas por soco e por chute. Porque os outros crimes é tudo por tiro. Vê a pessoa passando e descarrega a arma. É impessoal. A sua forma de cometer o crime ela é impessoal. E esta forma ela é pessoal. Isso me chamou a atenção. Terceiro ponto que me chamou a atenção. Ele vai até a capela que estava tendo um velório. Chama a testemunha Lorenil e fala: eu bati. Acho que está morto. Liga para o SAMU. Ele vai até a capela em que estavam ocorrendo 2 velórios. O pai, o filho de uma das pessoas que estava sendo velada, vem e ele fala: dei os golpes. Chama o SAMU. A pessoa, o Lorenil, que não veio hoje, ficou na dúvida: será que é verdade? Será que não é verdade? E ele falava: é verdade, vamos lá ver. E ele leva o Lorenil para ver. E o Lorenil chega, vê, chama o SAMU, chama a polícia e ele fica. Essa história não faz sentido. O processo não conseguiu esclarecer. Latrocínio não é. Não roubaram nada. Não roubaram nada e ele ficou. Ele vai e ele pede ajuda. Na minha compreensão, havia sim uma relação entre o Nivaldo e o Leandro. Ele não admite. O Nivaldo não foi ouvido. Mas essa história que conta aqui, ela não fecha. E ele declara que o Nivaldo batia na mãe dele. Ele fala: batia na minha mãe. Ouvimos a mãe dele, queríamos saber.
Batia ou não batia? E a mãe vem e fala, eu não conheço o Nivaldo. Há uma relação que o processo não provou. Há uma relação entre eles. E esta relação é uma relação de pessoalidade. Pela forma de agressão, por ir chamar o SAMU, por voltar, receber a polícia e falar, fui eu. Para mim não é um homicídio. Para mim não é um homicídio. Porque quem tem a intenção de matar e mata, corre. Não fica. Além de correr e não ficar, não pede ajuda médica. E não fica aguardando a polícia para dizer, fui eu que dei os golpes. É isso que eu quero mostrar aos senhores e às senhoras. Este processo tem uma série de problemas processual. Não investigaram. Não foram atrás. E eu queria mostrar primeiro aos senhores e às senhoras o boletim de ocorrência, as páginas 22. As páginas 22, caso os senhores e senhoras queiram me acompanhar, está o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é o primeiro contato. Quando o boletim de ocorrência ele é lavrado, a ocorrência ela deu início como lesão corporal. A intenção dele não era matar. Porque quem mata, quem já foi jurado e viu no dia a dia, pegou outros processos, quem quer matar, não pedem para chamar o SAMU. Quem quer matar, não fica do lado aguardando a polícia vir. Quem quer matar, não fala para a polícia, fui eu. Eu não estou minimizando a gravidade da conduta dele, de forma alguma. É uma conduta grave. É uma conduta grave. E é justamente por ser uma conduta grave que eu peço aos senhores e senhoras esse rigor na apuração da prova. Porque essa história está mal contada. Essa história está mal contada. Na concepção da defensoria, na minha concepção do processo, é lesão seguida de morte. Porque ele não tinha a vontade inicial de matar. E tem um problema depois lá no laudo do médico, que eu vou mostrar. Eu vou deixar o laudo por último. Tem um problema técnico no laudo do médico. E aí é uma limitação até da defensoria. Nós não temos dinheiro para pagar um perito, um assistente técnico para examinar. Mas o último laudo foi feito sem o perito ter acesso a 1000 páginas de um prontuário médico. Que 1000 e poucas páginas não foram enviadas para o perito. Mas eu vou mostrar isso. O boletim de ocorrência, ele começa como lesão. Porque os policiais entenderam que era uma lesão. Os policiais entenderam que era uma lesão. Mas o que chama mais atenção é o relatório da autoridade policial, as páginas 71. As páginas 71 e 74, nós temos aqui a opinião da delegada Gabriele. Delegada que todo dia lava flagrante, todo dia, faz 10, 15, 20 flagrantes. Que todo dia atua, que todo dia está acostumada com isso. Ela recebeu toda a prova, examinou e para ela também não foi homicídio. Foi uma lesão corporal com perigo de vida. Ela compreendeu que por toda essa dinâmica, ele não teria a vontade de matar. Porque quem mata não fica aguardando polícia. Este é o primeiro processo, nos 6 anos que eu estou aqui nessa vara. Quem mata não aguarda, não espera a polícia. O que me chama a atenção é, ele aguardou a polícia vem, 2 policiais, e ele fala, eu dei os golpes. Está no boletim de ocorrência, as páginas 32. As páginas 22. O que eu estou falando hoje aqui, que ele admite para a autoridade policial que ele deu os golpes, ele falou no dia 30/6. Qual é a lógica de quem deseja matar, pedir para chamar o SAMU, ir no velório, numa capela, chamar as pessoas e falarem, chama o SAMU. Aguardar a polícia. Por tudo isso,
A delegada entendeu que não era homicídio, que ele não tinha intenção, em que pese a conduta ser grave. E aí, depois do relatório, a investigação foi para o Ministério Público. As páginas 75. Foi para a promotora. Então, a autoridade policial, ela investiga, ao final ela manda para a promotora. Tem uma promotora, né? Tem uma promotoria de inquéritos, que é o promotor ou promotora que só faz inquéritos, que só denuncia. O trabalho, né, da doutora aqui, Maria Fernanda, é só denunciar, é só processar as pessoas. Ela pega o inquérito, ela estuda, né, extremamente experiente, estuda e define qual é o crime. E ela recebeu o inquérito e ela falou: tenho dúvidas se é lesão corporal ou se é roubo. Página 75. Página 75. Tenho dúvida se é lesão corporal ou se é roubo. Todo mundo ficou pensando nesse roubo. Mas não foi encontrado nada com ele. E nós também não sabemos se realmente a vítima perdeu alguma coisa. Porque ele estava no local e já foi levado diretamente para a polícia. E aí a doutora quer saber, né? Estou na dúvida, não sei qual é. Se é roubo ou se é lesão. Mas não se falou em homicídio. Porque essa circunstância, todo esse contexto, não é comum no homicídio. É isso que chama a atenção da gente. Essa é a grande questão. E aí, o delegado juntou o prontuário médico, e ela denunciou as páginas 259. 259. Nós temos a denúncia por lesão. Que a intenção dele era realmente provocar as lesões e não a morte. Os policiais militares, a delegada que faz isso sempre, a promotora que só faz isso, entendeu que por toda essa circunstância ele não tinha intenção do homicídio. O fato foi grave? Gravíssimo. Mas qual é o tipo legal? Qual era a intenção dele? Qual era o desejo dele? Provocar essas lesões. Porque alguma relação havia entre eles. Há algo entre eles que ninguém fala. O que é esse algo? Não sei. Mas é uma pessoalidade. Porque essas agressões são típicas de pessoalidade. E ela denuncia por lesões. E o juiz aceita a denúncia de lesão. Página 263. E o juiz aceita a denúncia. Dr. José Orlando Cerqueira Bremer. Juiz extremamente experiente, também só faz isso. No entender dele, no entender inicial, lesão. Materialidade e os indícios mínimos de autoria do tipo de lesão. A questão aqui, a divergência entre a Defensoria Pública e o Ministério Público é qual era a intenção. Se a intenção era só de lesionar, provocar graves lesões, ou se era de matar. Ninguém retira a gravidade. Mas o que me chama a atenção é justamente isso. Essa pessoalidade desse tipo de agressão. Porque geralmente a morte é por tiro, é por 38, é por pistola, que é muito mais fácil. Muito mais fácil, não tem erro. Você aluga a arma para cometer crime. No jargão do crime é ferramenta. Você bate ali na região da prefeitura, você consegue qualquer ferramenta por 50, 100. Aluga, depois você devolve. Né? E se nesse meio tempo você perder a arma, você tem que restituir para o dono. Por isso que essas mortes são todas por arma. Por isso que a gente vê no dia a dia, a pessoa estava andando e é alvejada. Geralmente são essas mortes do traficídio e etc. Primeiro ponto. Segundo ponto. Pedir ajuda para o SAMU.
O que faz uma pessoa ir lá chamar a outra e falar: chama o SAMU, eu dei uns golpes, eu acho que ele está morto, chama lá o SAMU. O Lorenil desconfiou, falou: será que é verdade? Tô achando que é casinha, que o cara quer me assaltar. E aí vai o Lorenil e mais um, chega lá, é verdade, chamou o SAMU. Beleza, ok. O que faz ele, depois de ter pedido ajuda, a pessoa ter ido, ter chamado o SAMU, o que faz ele não ter corrido? Porque ninguém segurou. Ninguém segurou. Ninguém segurou. Ninguém impediu ele fugir. O que faz ele ficar? Se o natural é ter corrido. Se a maioria das pessoas que cometem crime, todas fogem. Todas correm. Ele fica. A polícia chega e ele fala: fui eu. Isso, na compreensão da defensoria, não é a intenção de quem quer matar. Porque os senhores e as senhoras já foram juradas e é só pegar como é o crime. A pessoa atira e cai fora. Por tudo isso, claro que quem decide são os senhores e senhoras. A decisão é dos senhores e das senhoras. É um fato grave. Mas justamente por ser grave, meu único pedido é um rigor da prova. Um rigor na prova. Os senhores e senhoras não têm lado. Vão sair daqui, vão voltar para suas casas, é o último júri da quinzena, ninguém aqui mais vai ser juiz ou juíza no ano de 2024, né? Ano que vem os senhores estão livres, podem voltar só a partir do ano de 2025. É um ano de folga. Os processos passam, mas a nossa consciência não passa. A nossa consciência não passa. Eu estou aqui diariamente. E eu sempre digo, eu dou a defesa que eu gosto que dariam para mim e para os meus familiares. E a defesa que eu dou é com base na prova. A prova não demonstra um homicídio. Além de não demonstrar um homicídio, não investigaram. Não esclareceram. Não investigaram, não esclareceram. Quer ver o ponto? A dona Vivane disse que ele foi para a igreja, numa festa. Saiu no sábado. Nós não ouvimos ninguém dessa festa. Não tiveram a curiosidade de ir à igreja, perguntar e ouvir as pessoas que estavam nessa festa. Nós não sabemos como ele estava vestido. Cadê as roupas dele? Não foi investigado. Por tudo isso, na minha compreensão, é lesão seguida de morte. Essa é a resposta mais adequada. Essa é a resposta proporcional. E eu lembro que na época dos fatos ele era primário. Ele não tinha uma anotação. As páginas 32. E isso que me chamou a atenção também. Ele não tinha uma anotação. Ele não tinha um crime. Porque se já tivesse um furto, se já tivesse um roubo, me chamaria a atenção. Mas o que um piá de 21 anos, que não tinha nenhuma anotação em 2019, as folhas 32, não tinha nenhuma anotação, que não foi roubo, o que estava fazendo com o Nivaldo? O que estavam fazendo? Deus sabe, só Ele. Não tem prova, não tem elementos. Nós precisamos pensar o que estavam fazendo. Era um piá de 21 anos com Nivaldo de 65 anos. Os dois primários. Nivaldo também não tem anotação, a gente foi atrás. Nada. Isso é uma pessoalidade. Isso é emoção no agir. Por isso que você chamou o SAMU. Por isso que você foi pedir ajuda. Por isso que você admitiu que deu os golpes. Por isso que você esperou a polícia. Isso é conduta de quem tem um relacionamento com a pessoa e de quem não deseja matar. Porque quem mata, corre. Quem mata, corre. Eu nunca vi alguém que mata, que fica e assume para a polícia. Por tudo isso, excelência, eu gostaria, nos termos do artigo 492.1b, né, a aplicação
da atenuante da menoridade, porque ele tinha 21 anos à época dos fatos. Além da aplicação, por ele ter 21 anos, eu requeiro a aplicação da atenuante da confissão, fundamentado em quê? Que as páginas 22, a polícia diz que ele próprio, Leandro, teria declarado que teria dado os golpes, e hoje aqui em juízo, né, ele reconhece a conduta de ter dado os golpes, e a Defensoria Pública não nega a autoria. Por esses fundamentos, eu requeiro a atenuante da confissão. E para a gente caminhar, senhores, eu não vou me alongar, o processo é muito pequeno. Nós temos tudo isso, 2.000 e poucas páginas, não é? 1.000 e poucas páginas é do prontuário médico dele. Por isso o processo foi grande. E aí, era lesão. Ele morreu. O fato foi dia 30/6/2019. Ele veio a óbito dia 19/3/2020. Então, 9 meses depois. Aonde está a certidão de óbito dele? 1592. E ele morreu de uma insuficiência respiratória. O fato foi 30/6/2019, domingo, e ele vem a óbito dia 27/4/2020. As páginas 1592. Aí a pergunta é: o óbito dele decorre da conduta do 30 de junho? Esse é um outro ponto. Ele morreu em razão da conduta do dia 30 de junho de 2019? Nós temos um laudo que o perito responde. E eu gostaria que os senhores e as senhoras me acompanhassem. Onde está esse laudo? Esse laudo é importante, porque o perito é dúbio. O perito não atesta. E eu quero mostrar para os senhores. Divergindo do Dr. Lucas, o perito não atesta a causa-morte. E eu quero mostrar. As páginas 1850. Coloca para mim, é lá na tela também. 1850. Então é no dia 2. Quem quer acompanhar no computador próprio? Tá as páginas 1849. Então no dia 2 de março de 2021, o que aconteceu? Ele estava vivo, ele ficou internado. E aí a família, né, por não ter condições, optou que ele ficasse no Pequeno Cotolengo. Então ele recebeu alta, né? Inclusive, a alta dele surgiu 23 dias depois. O fato foi dia 30/6/2019. Ele poderia ter tido alta a partir do dia 23/7, menos de um mês, mas a família não tinha condições, ele foi ficando no Hospital Cajuru, e depois a família optou porque ele ficasse no Pequeno Cotolengo. Tudo isso que eu estou dizendo está a partir das páginas 372, não estou inventando não. O Hospital Cajuru queria dar alta, mas a família, com certa limitação, ele foi ficando, e aí mandaram para o Pequeno Cotolengo. E ele ficou no Pequeno Cotolengo. Do Pequeno Cotolengo, ele veio a óbito, né, por uma insuficiência respiratória. Uma bactéria que não conseguiu ser controlada. Ele morreu. Quando ele morreu, ele já estava sendo processado, mas por uma tentativa. Os senhores e senhoras estão me entendendo? Ele estava sendo processado por uma tentativa, mas no meio do curso do processo, o Nivaldo veio a óbito. E aí a grande pergunta, que eu digo processual, mas na verdade ela é médica, a grande pergunta médica é: a causa da morte do Nivaldo, 9 meses depois, decorre da ação dele? Essa é a pergunta. Mandaram todos os documentos, quase todos os documentos, isso é importante. Mandaram quase todos os documentos para o IML fazer a perícia. O médico perito do IML vai nos dizer, porque é uma discussão médica antes de ser jurídica, se o Nivaldo morreu em razão da conduta dele.
já que o Nivaldo morreu de uma insuficiência respiratória, uma bactéria mal controlada. Essa foi a causa da morte. Uma bactéria mal controlada, que não conseguiu controlar e ele veio a óbito. E aí mandam todos os documentos. Aumenta ali para mim. Por isso que aqui está escrito, trata-se de perícia indireta através da revisão de documentos médicos, tendo em vista ser o periciando falecido. Então o médico, quando vai examinar se o Nivaldo morreu em razão da conduta dele, examinou o quê? Documentos médicos. Examinou, né, a pessoa, o cadáver do Nivaldo? Não examinou. E este é o primeiro problema. O médico do ML, ele não teve acesso ao corpo. O corpo não foi para o ML. Esse é o primeiro ponto. Quem atestou a morte do Nivaldo? O médico do próprio Pequeno Cotolengo. Foi aquele médico que atestou. Por isso o médico colocou insuficiência probatória. O que foi feito? Pegaram o atestado de óbito e pegaram todo o prontuário do Pequeno Cotolengo e mandaram para o IML. Foi isso. Senhores e senhoras juradas, qual é o problema disso? O problema disso é que 1300, a partir das páginas 389, a partir das páginas 389, a partir das páginas 389 até as páginas 1430, 389 até as páginas 1430, o médico do ML não recebeu o prontuário médico. Tudo isso daqui de documento médico não foi enviado para o ML. Aqui está a falha. Ele morre, o Nivaldo morre, o corpo não vai ao IML, e aí o que mandam para o IML? O prontuário do Pequeno Cotolengo, do período que ele ficou no Pequeno Cotolengo, só. Então ali, trata-se de perícia indireta, através da revisão de documentos médicos, tendo em vista ser o periciando falecido. O que essa perícia foi pedida para quê? Para dizer que a morte 9 meses depois teria relação com a conduta que o Leandro é acusado. Só que só mandaram o período que o Nivaldo ficou no Pequeno Cotolengo. O prontuário médico, o internamento dele no Cajuru, como ele chegou, qual era o estado que ele chegou, a forma que foi, onde foram as lesões, qual foi o tratamento médico, qual foi a cirurgia, tudo isso daqui não foi enviado para a ML. O perito não teve acesso. O perito não teve acesso. E de onde eu estou dizendo isso? O próprio perito contou pra gente. Deixa eu pegar a página aqui. As páginas 851. Se os senhores pegarem as páginas 851, deixa eu achar a minha aqui. 1851. As páginas 1851, o perito diz que não teve acesso. Quer ver?
Aqui. Coloca para mim nas páginas 1851. Este é o parágrafo, primeiro parágrafo. 1851, aumenta aqui. Grifa aqui para mim, ó, não trata-se. Todo ele. O próprio perito do ML diz isso pra gente. Aumenta mais, tá? Trata-se de paciente com sequelas de traumatismo crânioencefálico, o qual foi admitido na instituição Pequeno Cotolengo Paranaense, 4 meses após a suposta data da lesão. O prontuário médico de atendimento inicial do Hospital Universitário Cajuru, do traumatismo crânioencefálico, essas 1000 páginas, supostamente ocorrido em 30 de 6 de 2019, não foi disponibilizado ao perito, não havendo elementos de convicção para se concluir acerca do instrumento ou meio causador das lesões crânioencefálicas. O traumatismo crânioencefálico, supostamente, nós não temos dúvida, ocorreu. Mas por que o médico coloca supostamente? Porque ele não recebeu o prontuário médico para fazer a perícia. A gente não recebeu. Bastava mandar por e-mail. Não precisava nem ter imprimido. E isso compromete a conclusão dele. As páginas 1852. No antepenúltimo parágrafo. 1852. Sendo nexo. Olha o que ele fala. Sendo, isso é muito importante, porque faz ligação com a falta do prontuário. Sendo o nexo causal o vínculo que liga o efeito à causa, é evidente que o paciente morreu devido a complicações de lesões crânioencefálicas sofridas supostamente em 30 de 6 de 2019, sendo que a causa da morte, lesões crânioencefálicas. Quanto ao instrumento ou meio que causaram as lesões, tal análise é prejudicada face à incompletude de documentação médica disponibilizada ao perito. E aí vem a questão. Da mesma forma, a análise de se a morte foi decorrente ou não da conduta delituosa em exame na presente ação penal resta prejudicada pelo mesmo argumento. Qual é o argumento? Não teve acesso ao prontuário. Da mesma forma, a análise de se a morte foi decorrente ou não da conduta delituosa em exame na presente ação penal resta prejudicada pelo mesmo argumento. O médico não afirma que a causa-morte dele decorreu da conduta dele. Mas eu não venho aqui pedir absolução. Não. Não, para. Eu não interrompi o senhor. Você fez argumento de autoridade, usou decisão. A nossa cordialidade, eu não me dou a parte. Enfim, tá bom. Eu não dou a parte. Eu não faço a parte, porque o senhor não me apartear. Tá bom. A questão é, da mesma forma, a análise de se a morte foi decorrente ou não da conduta delituosa, em exame na presente ação penal, resta prejudicada pelo mesmo argumento. Qual é o mesmo argumento? A incompletude da documentação. Por tudo isso, eu não venho aqui pedir absolução. Eu não venho aqui pedir absolução. Eu venho aqui pedir o meio termo. O meio termo. O meio termo é a condenação por lesão corporal seguida de morte. O dolo inicial era de lesionar. Ele veio a óbito. Se o óbito foi ou não decorrente desta ação que o laudo não atesta, ele pague por esse resultado, mas pela proporcionalidade. E mais, caminhando para o final, e mais. Ele foi preso com 21 anos. Ele não tinha anotação criminal nenhuma. Nenhuma. Ele era primário, as folhas 32. Esse processo teve tanta ilegalidade, que o Tribunal de Justiça soltou. O Tribunal de Justiça não solta quase ninguém em processo de homicídio. Essa é uma realidade. Prisões por homicídio não se consegue liberdade. A primeira Câmara não solta ninguém. Não é à toa que as operações policiais, prestem atenção, as operações policiais elas não se dão mais por tráfico, elas se dão por homicídio. Porque o delegado já se tocou que por homicídio não solta. Processo de homicídio, o réu passa a processo preso. Essa é a regra. E o tribunal soltou. O tribunal soltou porque viu essa ilegalidade. Ficou 2 anos e pouco preso.
ficou 2 anos no nosso sistema prisional. Eu não venho dizer que é coitadinho, não. As pessoas são livres pelas escolhas que tomam. Mas esses 2 anos que ele ficou no sistema prisional, colocaram-o na universidade do crime. Porque ele sai e cometeu roubo. Ninguém aqui nega roubo. Que ele tem essa condenação de 6 anos e 4. Mas ele era primário. Ele era um piá. Ficou preso. Diante, né, tamanha ilegalidade, o tribunal solta. Mas aí já tinha ido para a escola do crime. Quando foi para a escola do crime, que são os nossos presídios, saiu e cometeu o segundo crime. Porque pobre não fica preso em quartel de polícia militar ou em quartel de exército como as demais pessoas ficam. Pobre não fica preso nesses lugares. Prisão especial, que o Supremo declarou inconstitucional, prisão especial são para algumas pessoas. Para algumas pessoas que podem ficar em quartel de polícia militar, algumas pessoas que podem ficar no complexo médico penal, matam a esposa e conseguem sair pela porta da frente como foragido. Como foi um dos presos condenados recentemente por feminicídio, que era militar, diga-se de passagem, que conseguiu fugir do complexo médico penal pela porta da frente. Ou aquele outro delegado que é acusado também de feminicídio da esposa, vocês senhores e senhoras lembram? Temos um delegado acusado de ter matado a esposa, que tem uma denúncia que o cara estava tendo acesso ao sistema da CESP no complexo médico penal. Como que um preso consegue acessar os sistemas da polícia, estando preso? Esse povo não fica nos presídios que a maioria fica. E é por isso, senhores, para a gente já encerrar, eu queria passar a palavra para a minha estagiária, Daiane, que estudou o processo, que ela queria apresentar alguns pequenos detalhes, né? A Daiane é minha estagiária há quase 1 ano, né? Ela me ajuda muito, ela estuda os processos, e como uma forma dela exercer, dela ficar preparada para o exercício funcional, eu gostaria que ela falasse rapidamente com os senhores. Obrigado. Bom dia. Como o Dr. Wesley me apresentou, eu trabalho com ele aqui na Defensoria Pública, e uma coisa que a gente aprende desde o começo, os senhores se acompanharam o primeiro júri ou qualquer um da Defensoria Pública, é que todo o estudo do processo ele é pautado nos pontos de prova do processo. Então, seja em qual situação processual que o processo chega até a gente, na primeira fase, no momento de júri, na resposta inicial de acusação, a gente vai prestar atenção nesses pontos de prova. E, para mim, um desses pontos de prova que chamou muita atenção é a prova testemunhal. Porque, como foi falado pelo promotor e pelo doutor, o que a gente entende do dia dos fatos? Foi no dia 30/6/2019, cedinho da manhã, ali umas 6 e pouco, quando os policiais chegam, calcula-se que fosse mais ou menos umas 7, num domingo. Não tem nenhuma testemunha ocular da agressão. Então, o que acontece? O Leandro está lá, acontece as agressões numa rua vazia, na Nicola Pelanda, ali próximo a um ponto de ônibus, e um pouco acima da rua tem a igreja, onde está uma dessas testemunhas, que é o seu Lorenil. O seu Lorenil estava no enterro do pai, estava acontecendo mais um enterro no dia, e estavam essas 2 famílias. Ele narra que quando o Leandro passa, eles estavam ali no momento do café, né? Porque eles estavam velando os corpos, estava ali no momento do café. E o que chama muita atenção nesse caso, na questão de lógica dessa prova e do o que acontece. Porque para o homicídio, 2 coisas são muito importantes, essenciais: o ato voluntário e a intenção. E por que a Defensoria Pública entende que ele não houve essa intenção? Porque chama muita atenção a conduta dele após essa agressão. Ninguém viu, não tinha ninguém na rua. Ele sobe a rua e vai chamar essas pessoas. O seu Lorenil, ele é ouvido 3 vezes. A primeira vez no inquérito policial, no dia dos fatos, mais ou menos umas 11 da manhã, então umas 5 horas depois. A segunda vez, na audiência de instrução e julgamento, no mesmo ano, em 2019, mas cerca de 5 meses depois. E a terceira vez é após o aditamento da denúncia, ele é ouvido de novo em outubro do ano passado. Então, nessas 3 vezes que o seu Lorenil fala, a gente repara que ele é muito consistente nesse relato.
E eu vou abrir aqui para acompanhar. Ele fala o seguinte. Mais ou menos, nesse depoimento do ano passado, no minuto 1:20, ele fala: a gente saiu para tomar café por volta de 6 da manhã, eu e mais 3 participantes do outro velório. Vem um jovem, aparentemente uns 20, 23 anos, ele estava de tênis, escreve ali como o réu estava, e ele fala: olha, liguem para o SAMU. Ali no ponto de ônibus eu briguei e eu bati. Eu bati nele. Se vocês precisam chamar o SEAT, ele vai morrer. Então ele faz esse pedido para ligarem para o SAMU. Essas pessoas, imagina, 6 da manhã ali, passaram a noite velando, ficam desconfiadas, não, falam assim, o que é isso? Tanto que, nas vezes que ele fala anteriormente, ele fala que ele fica com receio de ser um assalto, um tipo de armação, uma coisa assim. Mas daí uma coisa que ele frisa muito na insistência do Leandro, porque ele insiste para essas pessoas. E até aqui no minuto 2:18, ele fala, ele insistiu tanto para a gente ir lá no ponto de ônibus da Nicola Pelanda, que tinha uma pessoa caída. E daí eles vão. Essa é a primeira coisa que é muito estranha. Porque acontece a agressão, não tem ninguém. Ele sobe atrás dessas pessoas e insiste. Tanto que, mesmo desconfiadas, elas descem para ver o que acontece. Então, no momento que o seu Lourenil, ele desce, né? Ele com essas outras pessoas, eles prestam ali um tipo de ajuda inicial. Então, ele vira a cabeça da vítima e eles chamam a ambulância. As outras 2 testemunhas que foram até o local ali do fato são 2 policiais, o policial Marcos e o policial Leandro também. E o que esses policiais falam, que também é muito interessante, né? Nessa questão de lógica de uma pessoa que supostamente teria cometido um homicídio, é que ele fica no local, ele se apresenta, admite a autoria e fica muito tranquilo. O policial Marcos, quando ele é ouvido essa segunda vez, na terceira vez, na verdade, nessa audiência, ele fala até. O defensor pergunta para ele, entendi, você sabe mesmo, você viu, qual que é a relação do senhor do Leandro, chegou a conversar com ele no momento? Aí ele fala, no minuto 2:15, foi conversado com ele. Né? Ele até assumiu as agressões no momento. Aí ele continua e fala que ele ficou no local, quietinho, em silêncio. Aqui no minuto 2:31 ele fala assim, não, ele só disse o que foi perguntado. Foi perguntado para ele, ele estava quieto no local, perguntavam se foi ele que agrediu, ele falou que foi ele que agrediu e ficou ali quieto no canto, não falou mais nada. Então a gente vê uma pessoa que vai chamar ajuda, que fica no local e fica quieto ali. O outro policial Leandro, quando é ouvido no inquérito policial, ele fala algo parecido. Ele fala que eles estavam ali chegando, né, porque eles ouviram a ocorrência via Copom. Quando ele chega, o Leandro estava lá e ele fala assim, no minuto 2:47, cara, o que aconteceu? E o Leandro não esconde a autoria em nenhum momento. Ele fala, não, bati mesmo e tal. E essa é a situação estranha que é apresentada para a gente. Esses 2 fatos, né, dele ir atrás dessa ajuda, insistir por essa ajuda, e quando chega a ajuda policial, o apoio policial, ele não se esconde, ele permanece ali, inclusive, quieto no relato, na voz do próprio policial, mostra essa estranheza que existe nesse processo. E é por conta disso que a análise da Defensoria Pública nos pontos de prova, e inclusive nas testemunhas das pessoas que estavam lá e foram ouvidas em juízo, é de que não existia intenção. Que realmente o que houve no dia dos fatos foi uma lesão corporal seguida de morte. Eu agradeço a paciência dos senhores por terem me ouvido. Eu repasso a palavra. Obrigada. Pela Defensoria Pública, então, encerramos? Tá certo. Pelo Ministério Público, interesse em réplica? Não. Tá, jurados, algum esclarecimento adicional? Não. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, em relação aos quesitos, né, a prévia que foi encaminhada, alguma impugnação? Não. Doutor Luiz, pela Defensoria Pública, algum questionamento em relação aos quesitos? Não. Tá. Doutor Weasley, foi feito requerimento aqui de reconhecimento da atenuante da, que nós chamamos, não é talvez o termo mais adequado, né, atualmente minoridade relativa, porque seria menor de 21 anos.
Menor de 21 anos, né? O senhor mencionou que ele tinha 21 na época, né? E eu até tomei o cuidado de verificar que ele nasceu em 98, em março, e esse fato aconteceu em 2019. Se eu não estiver enganado, ele já tinha 21, né? Em junho de 2019, perdão, né? Ele tinha completado, acho que 21 em março. Não sei se é essa conta. Não sei se o senhor quer se manifestar a respeito disso, promotor de justiça, sem requerimentos. Tá ótimo, então. Jurados, passamos a aquisitação e a votação. Só suspenda a transmissão, a gente retoma depois com a leitura da sentença.